Então aqui para mais um vídeo de bot de Discord, e hoje a gente vai tratar de um assunto bem simples até. O assunto de hoje vai ser models. Models são meio que janelinhas pop-up que pulam na sua tela e te possibilitam de enviar informações por escrito. Como se fosse um formulário, vai ter umas caixinhas de texto e o bot vai responder conforme a sua resposta. Vou criar um slash command, bot.tree.command, e vou chamar de registrar. Você vai soltar o model para registro. O que ele vai fazer é usar o await interact.response.sendModel e eu vou deixar vazio. E note que apenas o interact possui esse método sendModel, ou seja, apenas para os slash commands, botões e menus de seleção que a gente consegue enviar o model. No caso, a gente ainda não criou o nosso model, mas já vou deixar preparado para enviar quando estiver pronto. Vou criar uma classe chamada registromodel e essa classe vai herdar de discord.i.model. Essa classe vai representar o nosso model. Você pode escrever essa classe em qualquer lugar, mas vou deixar em cima da função para na hora que eu bater o olho eu já saber que ela vai ser usada nessa função. E cuidado para não escrever debaixo do decorador, caso esse @bot.tree, senão vai dar um erro. E eu não vou mentir, essa parte realmente é mais específica porque se trata de orientação a objetos, que é algo mais intermediário no Python. Mas não é difícil não, continua. Agora vamos criar um campo de texto. Aqui dentro da classe eu vou criar uma função, no caso o método def init, para inicializar o nosso módulo. Vou colocar o nosso self e dentro eu vou colocar super.init. E aqui a gente vai colocar o título do nosso módulo, ou seja, o que vai aparecer como título quando eu abrir na tela. Eu vou colocar de registrar. Agora vamos criar o primeiro campo do nosso módulo, que vai ser o campo de nome. Ainda dentro da classe, vou criar uma propriedade chamada nome, que vai ser igual a discord.ui.textInput. No caso, esse textInput representa uma caixinha de texto. Vou passar o parâmetro label, que vai ser o título dessa caixinha, que vai ser nome. Vamos fazer o seguinte, eu vou já enviar esse módulo aqui que a gente criou. No caso, aqui no sendModel, eu vou mandar o registro underline model que a gente fez e passar parênteses. E aqui quando eu colocar barra, já aparece aqui registrar. Eu vou enviar o nosso comando e aqui aparece na nossa tela com o título de registrar, como a gente colocou no title, e o nosso campo de texto nome. Mas se a gente enviar, não vai acontecer nada porque a gente não definiu nenhuma função de resposta. Ainda dentro da classe, a gente vai definir uma função chamada asyncDefOnSubmit. Essa função vai ser a resposta do nosso model. Passar o argumento self junto com o interact. E sim, o módulo também trabalha com interact, então a gente vai acabar usando ele bastante aqui. Do tipo discord.interact, o que a gente vai fazer é pedir pro bot retornar o que o usuário digitou. Algo bem simples mesmo. Vamos fazer o seguinte, await interact.response.sendMessage, e ele vai enviar o nome que o usuário digitou. Vou colocar olá, e entre chaves self.nome. No caso ele está pegando de si mesmo, porque como é um objeto, ele pega do self, que significa o si mesmo, o self referencia o próprio objeto, ponto nome, que ele pega essa caixinha aqui. Então o que o usuário digitar vai para a variável nome. Para executar, aqui eu vou digitar lancode e aqui olá lancode. Agora vamos dar uma fuçada nos parâmetros da caixinha de texto para personalizar melhor a nossa código. A primeira coisa que eu vou fazer dentro da caixinha de nome, vou colocar o parâmetro placeholder. O placeholder é parecido com label, mas ao invés de ficar em cima do campo, ele fica dentro, como se fosse um texto de fundo. Que eu vou usar para colocar um exemplo. Eu vou colocar string exemplo tipo do trinha. Max length indica o número máximo de caracteres que esse campo consegue tancar. Vou colocar 30. No caso, o máximo de letras que o usuário vai conseguir colocar é 30. Você pode colocar min length, que é o mínimo, mas aqui no caso não precisa, então vou deixar só o max length mesmo. Vou criar um outro campo chamado de idade, que vai ser a mesma coisa, discord.i.textInput. O label eu vou colocar a idade, e o placeholder vou colocar 18, max length 2, caso o máximo que ele poderia colocar é 99. Criar um terceiro campo chamado sobre, vai ser tipo uma descrição que o usuário vai poder colocar, discord.i.textInput também. Label, vou colocar conte sobre você. Se você notar, todos os campos de um módulo por padrão são obrigatórios, então o usuário precisa preencher todos para continuar. Mas a gente consegue deixar um campo opcional usando esse parâmetro required e definindo como false. Assim o usuário não vai mais precisar preencher esse campo, a não ser que ele queira. E uma descrição sobre o usuário com certeza vai ser maior do que os outros campos. Ele pode querer escrever pouca ou muita coisa. Então, para deixar visualmente mais agradável, vamos aumentar o tamanho da caixinha de texto. Para isso a gente vai usar a propriedade style. Essa propriedade style recebe o seguinte: discord.textStyle. Note que quebrou a linha aqui, mas é porque já chegou no limite da tela e ele quebra para baixo, mas continua sendo na mesma linha. E colocando um ponto, a gente consegue ver três opções: long, paragraph e short. Short é o padrão, como ficou, por exemplo, o parágrafo do nome. Long e paragraph é literalmente a mesma coisa. Então, para abreviar, eu vou colocar long. Caso o campo que vai aparecer vai ser um pouquinho maior. E vamos usar de novo aqui o barra registrar. E aqui apareceu exatamente como a gente configurou. Ele pede um nome com o nosso placeholder de fundo, a nossa idade e uma descrição. Vou colocar LAN, idade, não é a minha idade, tô colocando só, por exemplo, conte sobre você, não quero, vou enviar. No caso ele falou só o nome, porque ele só pediu para ele falar o nome. Mas, por exemplo, se a gente quiser pedir para ele enviar também as outras informações, é o mesmo processo. Vou colocar aqui, por exemplo, idade, self.idade. Quebrar a linha de novo, descrição, self.sobre. Vou colocar alguma coisa dessa vez, vou enviar. E aqui ele mandou as informações que a gente digitou. A gente pode também colocar ele uma cog. Se você não sabe o que é uma cog, são arquivos separados feitos para organizar o nosso código.
Falamos sobre isso no vídeo passado e recomendo muito que veja caso não tenha visto. Vou copiar essa classe model que a gente criou e vou lá na nossa cog de mensagens. Vou colar essa classe model que a gente fez aqui embaixo da classe do cog. Agora vou copiar o comando também. Vou adicionar o comando dentro da nossa cog. Tá pra dentro. Pronto. Como a gente viu no vídeo passado, para fazer o slash command dentro de uma cog é o appcommands.command. Aqui além do interact a gente passa o self também. Já agora tá dentro da nossa cog, vamos testar. Aqui, beleza, nome, LAN code, idade 19, conto sobre você, batata. Enviar, aqui, tudo certo de novo. E é basicamente isso. O model é um assunto realmente leve, tem bem pouca coisa. O lance está mesmo na criação da classe, mas com a prática você consegue. Muito obrigado mesmo que você viu até aqui. Eu só tenho a agradecer pelo apoio de vocês. Dito isso, deixe o like se conseguir te ajudar. Se inscreva para mais vídeos e até logo.